De acordo com as estatísticas do DPVAT, que indeniza vítimas de trânsito, nos últimos 6 anos, quase 3.500 pessoas morreram durante o feriado de Corpus Christi. O acidente com o cantor Pedro Leonardo, depois de um show há mais de um mês, comoveu o Brasil e chamou a atenção para os perigos de dirigir com sono. De acordo com o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, só no ano passado, 180 mil pessoas foram vítimas de acidente de trânsito nas rodovias brasileiras e o sono responsável por 20% deles. De cada 10 mortes, 3 foram provocadas pela sonolência ao volante. O ideal é descansar antes de dirigir, mas tem gente que não se preocupa muito com isso. Eu não me preocupo muito não, mas dormi bem. Para essa especialista, a viagem precisa ser planejada. É preciso dormir bem antes de pegar a estrada. Uma parada a cada 3 horas ajuda a despertar o sono. Mas se ele chegar, faça como esse motorista. Eu paro. Uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo revelou que ficar 19 horas ao volante sem dormir é como dirigir depois de beber 6 copos de cerveja. Essa expressão que eles falam bêbado de sono, né, é uma expressão real. Então, o sono, ele tem o mesmo efeito que o álcool no organismo. Ele diminui a atenção, ele diminui os reflexos, então ele aumenta o risco de acidentes. Já cochilou dirigindo? Já. E aí? Uai, infelizmente, aí eu cochilei, aí o carro continuou andando, aí eu dei uma bambeza, depois eu voltei normal, graças a Deus não aconteceu nada. O sono ao volante tem feito mais vítimas no trânsito a cada ano. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, em 2017, 79 pessoas morreram nas rodovias federais de Minas Gerais depois de cochilar dirigindo. Em 2016, o número foi bem menor, 50 mortes. Ainda segundo a PRF, o sono mata mais no trânsito do que a combinação álcool e direção. No ano passado, 49 motoristas embriagados morreram nas estradas federais do estado, contra os 79 óbitos de condutores que cochilaram ao volante, uma diferença de 61%. A gente fala para o motorista, não adianta tentar brigar contra o sono, você vai perder essa briga, porque até de olho aberto você vai dormir. Então, bateu o cansaço, aos primeiros sintomas de cansaço, pare e descanse. Nessa segunda-feira, 3 policiais morreram na BR-262, entre as cidades de Nova Serrana e Bom Despacho, no centro-oeste, depois de um motorista de uma carreta dormir ao volante e invadir a contramão. A batida envolveu 4 veículos e outras 4 pessoas ficaram feridas. Alguns motoristas utilizam certos artifícios para tentar espantar o sono, como tomar um cafezinho, colocar música alta, abrir o vidro para o vento encontrar o rosto. Mas segundo a Academia Brasileira de Neurologia, isso não resolve o problema para quem está com sono. Mesmo recorrendo a estas medidas, o motorista tem microssonos, que variam de 4 a 5 segundos, tempo suficiente para provocar um acidente grave. O grande problema do acidente causado pelo sono é que o motorista não esboça nenhuma reação. Ele vai dormir ao volante, então se ele estiver com o pé no acelerador acelerando, ele vai continuar acelerando. Então, ou seja, ele não vai esboçar nenhuma reação para tentar evitar o acidente, seja uma colisão frontal ou uma saída de pista seguida de capotamento. Então, isso acaba tendendo para um aumento na gravidade do acidente, porque o motorista não tenta evitar a ocorrência porque ele está dormindo. Neste posto de combustíveis, o pátio se transforma em local de descanso para motoristas conscientes. A gente tem um estacionamento pela parte da noite, que aí o motorista que ele está cansado, porque aqui é saída da BR. Então, o motorista que está cansado, ele pode fazer o abastecimento com a gente, e então a gente libera o pátio, que o nosso pátio, como você pode ver, é muito grande, e aí tem a oportunidade dele dar uma descansada aqui, que nós temos vigia também noturno. Afinal, é melhor atrasar um pouquinho a viagem do que correr risco na estrada. Encostar num lugar seguro e dormir um bocado. Parar, porque não pode rodar com sono não, é perigoso. Olá, meu nome é Márcio Mazzucato, sou médico psiquiatra e gostaria de falar para vocês de um estudo curioso que acabei lendo em um livro que fala a respeito do grau de comprometimento da insônia na parte cognitiva, relacionando com o que equivaleria
as perdas de horas de sono com o uso de álcool. Então, a pessoa que dormir 2 horas a menos do que ela dormiria, ela tem uma perda cognitiva equivalente de 2 a 3 latas de cerveja. A pessoa que dormiu 4 horas a menos do que deveria, do que está acostumada, ela tem um prejuízo cognitivo de 4 a 5 latas de cerveja equivalentes. A pessoa que dormir apenas 2 horas na noite toda, ela vai ter um prejuízo ainda maior, de 7 a 8 latas de cerveja. E a pessoa que passa a noite em claro, não dormir nada, o prejuízo ainda é maior, equivalendo um déficit cognitivo de 10 a 11 latas de cerveja, sendo bem grave aí no caso para quem vai dirigir, né, com insônia ou sem dormir direito, tendo um risco maior para acidentes. Você fazendo uma análise aí correlacionada com o uso de álcool é bem significativo. Essa aí era a mensagem de hoje, então cuidado que você pode ficar bêbado de sono também, tá bom? Fica aqui meu abraço e até a próxima. Agora que sabemos os perigos de uma noite mal dormida para a direção, vamos entender os efeitos que o sono pode causar no corpo. Segundo informações divulgadas pela Academia Brasileira de Neurologia, com apoio da Cooperativa Brasileira de Medicina de Tráfego, os riscos de dirigir com sono e cansaço são semelhantes à mistura de álcool e direção. Você já ouviu por aí alguém falando que estava bêbado de sono? Então, ela é mais do que apenas uma expressão do dia a dia. De fato, a sonolência deixa no sono a mesma sensação de uma bebedeira, com prejuízos ao equilíbrio, atenção e funções cognitivas. Aliás, o sono pode chegar a ser até mais prejudicial do que o álcool. O autor do livro It, Move Sleep, Tom Ratta, compara 4 horas de sono perdido ao consumo de 6 latas de cerveja. De fato, um estudo da Universidade de Dundee na Escócia concluiu que a privação do sono deixa o tempo de reação mais alto e reduz o controle lateral do veículo com mais impacto do que 25 microgramas de álcool. O traje do sono. A Ford desenvolveu um traje do sono que permite aos usuários experimentar os efeitos que o cansaço pode causar. O traje conta com óculos especiais que simulam exaustão extrema, incluindo pequenos cochilos, uma resposta incontrolável ao cansaço. Os cochilos podem fazer com que os motoristas dirijam às cegas por 10 segundos ou mais, mesmo que seus olhos ainda estejam abertos, tempo suficiente para percorrer centenas de metros. E é possível que eles nem se lembrem disso. Os óculos conectados a um aplicativo de smartphone podem ser configurados para simular o desligamento do cérebro, de modo que o condutor não veja nada à sua frente por meio segundo e posteriormente, por períodos cada vez mais longos, até 10 segundos. Usado em conjunto com um boné, um colete e pesos dos braços e tornozelos, totalizando peso adicional de mais de 18 quilos, o efeito geral demonstra o grau de limitação dos motoristas cansados. O objetivo do traje do sono é conscientizar as pessoas sobre os perigos de dirigir cansado. Vejamos o vídeo. For many people, too little sleep is a day-to-day reality. We glaze over, not seeing what is right in front of us, until it's too late. On the road, microsleeps can be much more serious. Fatigue is a major factor in up to 1 in 5 road crashes. This sleep suit shows why. Goggles intermittently block the wearer's vision. The weighted cap, vest, arm and ankle band simulate heaviness, demonstrating that drowsy driving can be as debilitating as drink driving. If you drive when you experience microsleeps, the result will be a kind of zombie way of driving. The younger you are, the more sleep you need. Many young people deprive themselves intentionally from sleep. Transport accidents are the leading cause of death for young people. Now they can experience the risks of drowsy driving firsthand, and hopefully choose to steer clear of the roads when they are tired. O teste do sono. A revista Quatro Rodas também desenvolveu um teste para mostrar na prática o quanto o sono é perigoso ao volante,
O teste foi feito no Autódromo de Interlagos em parceria com o Roberto Manzini Centro Pilotagem e o Laboratório Neurosono da Unifesp. Vamos conferir. Olá, amigos da Quatro Rodas, aqui é Isadora Carvalho, estamos no Autódromo de Interlagos. A Quatro Rodas resolveu promover um teste para mostrar o quanto que o sono ao volante é perigoso. Para vocês terem uma ideia, mais de 30% de todos os acidentes são causados por motoristas com sono. E exatamente por conta dessa estatística, a gente resolveu promover esse teste que mostra com números o quanto que o sono é prejudicial. Você tem direção, porque senão você querer esconder o que eu estou sentindo. O problema é assim, o povo brasileiro não gosta de preencher questionários. Eu vou medir um sono objetivo. Eles para filmar, com ele com velocidades entre 35 e 45 por hora. Eu sou Lucila Prado, eu sou médica do sono e médica de medicina de tráfego. Eu sou do setor neurosono da Unifesp, sou membro da Abramet e da ABN, que é a Academia Brasileira de Neurologia. Eu estou aqui em parceria com a Quatro Rodas e com o pessoal aqui de Interlagos, fazendo um teste que vai nos monitorar o sono dos pacientes que estão normais e eles mesmos privados de sono. Que sono é um problema na direção veicular, todos sabem, mas quanto a esse problema, o que ele interfere, é isso que nós vamos hoje comprovar com dados científicos, através do Instituto do Sono, da Abramet, com dados técnicos, a telemetria da CREARE, a experiência nossa em direção veicular, do centro de pilotagem e mais a Quatro Rodas com toda a experiência em veículos. O que eles vão fazer? Eles vão ser monitorados com um eletroencéfalo, então a gente vai ver o ponto que eles estão na vigília. A partir de hoje à noite, eles vão ser privados de sono. Então, a nossa segunda etapa é fazer tudo isso igual, a chance de erro deles vai ser maior. Oi, Quatro Rodas. Estou aqui começando a noite. São 11h27 e eu estou num restaurante comendo um pouquinho para passar o tempo. Bom, pessoal, já passou a primeira hora, até agora tá fácil. Quatro e 23 da manhã, tô assistindo um filme de novo, outro filme. Eu tô com bastante sono, tá cada vez mais difícil ficar acordada. Aqui, se eu sentar, eu já vou dormir. Tô ficando em pé, andando pra lá e pra cá. 8h20, nós estamos na Marginal, indo pra Interlagos. Eu estou lutando pra não dormir no carro, porque dá muita vontade. Mas estou aguentando firme e tô pronta pro teste. Hoje nós vamos, com este grupo, ver o que acontece. Porque eles estão fazendo exercícios, que nós temos coordenação motora, temos lateralidade, temos atenção, tempo de reação e ver o quanto altera isso após 24 horas sem dormir. Mas teremos, com essa parceria com a CREARE, uma coisa matemática. Nós vamos analisar os dados hoje e comprovar com o resultado de amanhã.
depois desses 2 dias, nós podemos afirmar que dirigir com sono é muito problemático, demonstrando que no dia a dia isto gera acidente. O que eu tenho é minha impressão subjetiva. O que eles tiveram, reflexos mais lentos, eles estavam mais ensonados, eles piscaram mais, eles ficaram mais com os olhos parados, tentando se manter alerta. Para vocês terem uma ideia, um indivíduo com mais de 19 horas de privação de sono, ou seja, passa um dia inteiro mais a noite em claro, é o equivalente se ele tivesse bebido 4 taças de vinho ou até 6 latinhas de cerveja. Isso é para mostrar que o sono ao volante é o equivalente a um motorista embriagado e que o sono deveria ser tão monitorado quanto a bebida ao volante. O cérebro cansado. Cientistas do Canadá lançaram o que promete ser o maior estudo do mundo sobre os efeitos da falta de sono no cérebro. Uma das pessoas submetidas ao estudo teve seu cérebro examinado 2 vezes, depois de uma noite de sono normal, e logo depois de uma noite mal dormida. A tomografia é capaz de detectar o fluxo de sangue no cérebro. As áreas que estão trabalhando mais intensamente são identificadas pelas manchas laranjas. Na imagem à esquerda vemos a atividade do cérebro durante testes cognitivos depois de uma noite de sono normal, enquanto a da direita, do cérebro privado de sono. A comparação entre as 2 imagens não deixou dúvidas. Por causa da falta de sono, o cérebro apresentou um nível de atividade bem baixa. O tempo de reação. Outro efeito do cansaço no cérebro é diminuir drasticamente os reflexos e o tempo de reação da pessoa. Um projeto desenvolvido na USP nos mostra alguns detalhes sobre isso. Vamos ver. Olá, bom dia. Um simulador criado por estudantes da Universidade de São Paulo, a USP, permite descobrir o tempo que motoristas levam para reagir a obstáculos no trânsito. Celular ao volante, cansaço, beber antes de dirigir. Distrações que podem causar um acidente no trânsito. Você acaba perdendo toda a visibilidade que você tem, sua atenção. Tira a concentração, é perigoso, né? O risco é muito alto e é mais fácil para se provocar qualquer tipo de acidente. Um simulador projetado por alunos do último ano de engenharia da Universidade de São Paulo permite medir a influência desses fatores no tempo que o motorista leva para reagir a uma situação de perigo. Se esse tempo está aumentado, existe um potencial risco de acidente muito grande, né? E, infelizmente, muitos desses fatores não são medidos, inclusive, pelas formas atuais de você avaliar os motoristas. Para fazer o teste, primeiro é preciso preencher este formulário no computador sobre o cansaço, então entrar nesta cabine construída pelos alunos que simula um carro de verdade. Fizemos a simulação em 2 condições diferentes. Na primeira, sem distrações, deu tempo de parar antes da freada do carro da frente. Na segunda, falando ao celular, a batida foi inevitável. Segundo as pesquisas do grupo, o celular foi responsável por um aumento de 20% em média no tempo de reação. A surpresa ficou por conta do fator cansaço, 50% a mais. É justamente por não ter um método direto de você medir o cansaço, as pessoas vão dirigir cansadas mesmo, se elas tiverem compromisso, e não vão dar importância a isso, e que realmente chega a ser mais prejudicial do que uma conversação no celular, por exemplo. O simulador tem potencial para ser usado em pesquisas e testes reais, e pode sair mais barato que os modelos já comercializados. A gente está numa universidade pública aqui, a gente está usando dinheiro público, então a gente está podendo devolver alguma coisa para a sociedade, é uma coisa bastante gratificante. O simulador de sono. E você viu que Burnier falou da possibilidade de sono ao volante ter provocado o acidente com a carreta, né? As estatísticas mostram que esse é um perigo comum nas estradas. Em 40 anos de volante, seu Anselmo já teve 3 encontros desagradáveis com um dos maiores inimigos de quem pega a estrada. Eu senti o carro puxar para a direita
A minha sorte que foi para a direita, não foi para a esquerda, que eu poderia vir e colidir frontalmente com outro carro que vinha de frente, e acordei no susto. Por muita sorte mesmo, ele não virou estatística. De 2010 a 2014, o número de mortes em acidentes provocados pelo sono aumentou 30% nas rodovias federais do país. 1.609 brasileiros morreram. No Detran de Salvador, a gente fez uma simulação para mostrar os riscos para quem dirige com sono. O computador reproduz de uma forma bem próxima do real tudo o que acontece com o motorista que comete o erro de dirigir nessas condições. Para começar, a visão lateral fica bem prejudicada, olha só. A perda é quase total. E a visão da estrada também muda. Carros, pista, sinalização, tudo fica oscilando. Outro problema são os faróis dos carros no sentido contrário. Para quem está com sono, as luzes são bem mais agressivas e podem facilmente confundir o motorista cansado. É uma situação nada confortável. Quanto mais velocidade, mais difícil para você segurar o carro na faixa. É como se de repente você ficasse 1, 2, 3, 4, 5 segundos sem ver o que vem pela frente. Esta especialista recomenda pelo menos 7 horas bem dormidas antes de encarar uma rodovia. E se estiver na estrada e sentir sono, faça uma parada. A cada 3 horas dirigindo, você pare, caminhe um pouquinho no posto, no ponto de apoio, lave o rosto, tome um café e volte a dirigir. Esse caminhar, esse sair da monotonia ali do dirigir, isso já ajuda muito. O problema é que, apesar dos riscos, alguns motoristas dizem que não tem tempo para manter o sono em dia. Quando dá para dar uma cochilada meia hora, 1 hora, você cochila. Quando não dá, você senta no caminhão e vai embora. Mas seu Anselmo tem um recado para quem se arrisca na estrada. O sono é um ladrão que não tem arma, né? Que não te rouba, mas te mata.